Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a aula 2 de uma sequência de aulas de revisão dos principais tópicos de matemática do ensino fundamental para o ensino médio. Nessa aula veremos potenciação, propriedades e notação científica. Bora começar, pessoal. O que significa A elevado a n? A elevado a n representa o produto de n fatores iguais a A. Então, é o produto de n fatores iguais a A. Exemplo, 3 elevado a 4. Vai ser 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 4 vezes, cujo resultado é 81. N é o expoente, A é a base, e A elevado a n é a potência. Muito tranquilo. A gente aprende isso bem cedo. Propriedades de potências, vamos relembrar aqui. Essas 5 propriedades são: a primeira, produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. A segunda, divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Essa terceira é potência de potência, porque tem mais de um expoente aqui. Então, é uma potência elevada a outro expoente. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Aqui temos potência de uma divisão. A gente eleva cada termo, o numerador e o denominador. Então, A sobre B elevado a M é igual a A elevado a M dividido por B elevado a M. E aqui temos potência de um produto. A gente eleva cada termo também e fica cada fator, então fica A elevado a M vezes B elevado a M. Exemplos: 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Isso vai ser 2 elevado a 2 mais 3, pela propriedade. Então vai ficar 2 elevado a 5, que é 32. A segunda aqui, como exemplo, podemos colocar 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. Vai ficar 3 elevado a 7 menos 5. E vai ficar 3 elevado a 2. A terceira, podemos colocar como exemplo 2 ao quadrado elevado à terceira. Vai ficar 2 elevado à sexta, porque a gente repete a base e multiplica os expoentes. Para a quarta propriedade, um exemplo seria 5 sobre 3, 5 dividido por 3 elevado a 2. A gente eleva cada termo, então vai ficar 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. E aqui 2 vezes 3 elevado a 2. Vai elevar cada termo aqui. Então vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. As contas aqui, o resultado aqui é 32, aqui é 9, aqui é 64, aqui é 25 sobre 9 e aqui é 4 vezes 9, que vai dar 36. Uma coisa importante de se lembrar é saber que isso daqui é diferente disso, ou seja, 2 elevado a 2 ao cubo é diferente de 2 ao quadrado elevado ao cubo. Porque aqui nós temos um parêntese, e aí a gente aplica a propriedade das potências. Então fica assim, 2 elevado a 2 ao cubo é 2 elevado a 8, que é diferente de 2 ao quadrado ao cubo, que vai dar 2 à sexta, porque aqui a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então são coisas diferentes, então o parêntese muda tudo. Vou colocar alguns exemplos aqui de potências. Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 2 ao cubo, 8, 2 vezes 2 vezes 2. 5 à quarta, 625. 0,1 ao quadrado, 0,1 vezes 0,1, 0,01. 10 elevado a 1, 10. Continuando, vamos analisar essa sequência de potências aqui. O que representa um número elevado a um expoente negativo? Vamos ver isso. Vamos calcular as potências e perceber o que está acontecendo. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 1, 2. E 2 elevado a 0 é 1. Por quê? O padrão aqui é os expoentes estão diminuindo de 1 em 1. E as potências estão sendo divididas por 2, o resultado. Então, 8 por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2,
dividindo, e a gente continua dividindo. E aí, por isso que 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 0 é 1, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. E o próximo, naturalmente, mantendo o padrão, a gente vai dividir 1 por 2. 1 dividido por 2 vai dar meio. Então, 2 elevado a menos 1 é meio. 2 elevado a menos 2 vai ser 1 meio dividido por 2. Vai dar 1 quarto. Então, notem que quando o expoente é negativo, há uma inversão aqui da base. Quando a base é 2 e o expoente é negativo, a gente inverte a base. Então, a regra vai ser o seguinte. Já sabemos que A elevado a 1 é igual a A, ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. A elevado a menos n vai ser 1 sobre A elevado a n. Ou seja, quando o expoente é inteiro negativo, A elevado a menos n, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Por isso que ficou 1 sobre A elevado a n. Exemplos. Três elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 3 elevado a 1, ou seja, 1 sobre 3. 2 terços elevado a menos 2. A gente inverte a base, 3 meios, e troca o sinal do expoente, elevado a 2. 3 meios elevado a 2 vai dar 9 quartos. Tranquilo? Pessoal, eu resolvi colocar aqui, para a gente lembrar, potência de inteiros, mas serve para números reais, né? Então, menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Mais 2 ao quadrado, mais 4. Menos 2 ao cubo, claro, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar menos 8. E mais 2 ao cubo, da mesma forma, vai dar mais 8. Então, quando o expoente é par, que são os dois casos aqui, o resultado da potência, quando o expoente é par, o resultado é sempre mais, beleza? Então, expoente par, qual é a regra? Mais, ou positivo. Resultado positivo. Expoente ímpar, a gente repete o sinal da base. Então, se a base é menos 2, no caso aqui é menos 2, o resultado deu menos 8 com o mesmo sinal. Aqui é mais 2, deu mais 8 com o mesmo sinal. Então, quando é ímpar, o resultado não é menos. Porque parece assim, expoente par mais, expoente ímpar menos. Alguns alunos até falam assim, quando eu pergunto, quando a gente está revendo esse conteúdo em sala de aula. Mas quando o expoente é ímpar, a regra é repete o sinal da base. Beleza? Lembrando também essa observação aqui, que menos 2 entre parênteses ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado. Porque aqui o que acontece? O menos também está sendo elevado ao expoente 2. Aqui o menos não está sendo elevado ao expoente 2. Então aqui nós temos expoente par mais vai dar mais 4, e aqui menos 2 ao quadrado vai dar menos 4. Então são coisas diferentes, beleza? Alguns alunos trocam isso. Na rapidez dos cálculos e tal, querendo resolver o problema, e aparece essa situação, eles acabam confundindo e colocam aqui, em vez de colocar menos 4, colocam mais 4. Então vamos nos atentar a esse tipo de coisa. Notação científica. O que significa escrever um número em notação científica? Significa expressar ele da seguinte forma, K vezes 10 elevado a m, onde K é um número que vai de 1 a 10, ou seja, ele tem que ser menor que 10 e pode ser 1 também. E m é um número inteiro. Então, significa escrever números muito grandes ou muito pequenos de uma maneira compacta, onde a gente consegue, de relance, perceber qual é a ordem de grandeza desse número. Então, exemplo. A distância de Marte até a Terra, 227.900.000 quilômetros. 227.900.000 quilômetros. É claro que a gente precisa transformar esse número, sem alterar, claro, ele, de modo que a vírgula se posicione aqui. Porque aí a gente vai ter um número que fica menor do que 10. Então, 2,239 é menor do que 10. Mas para trazer a vírgula para cá, a gente pode pensar assim. Quantas casas tem aqui? 1, 2, 3... Perdão. A vírgula está aqui. Para chegar até aqui, quantas casas eu preciso andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu multiplicar por 100 milhões e dividir
por 100 milhões, a gente não altera esse resultado. Então, na realidade, esse número dividido por 100 milhões vai resultar em 2,239. Então, vai dar 2,239 vezes 100 milhões, que é 10 elevado a 8. Só que a gente não vai ficar toda hora pensando nesse processo de multiplicar e dividir pelo mesmo número para não alterar o resultado. É mais fácil ir entre aspas, decoreba e fazer o seguinte: a vírgula está aqui, a gente desloca a vírgula até esse ponto, entre o 2 e o 2. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ficou 2,279 vezes 10 elevado a 8. A gente andou 8 casas para a esquerda, a gente soma 8 aqui, na potência, no expoente da potência. Então, outro exemplo, 0,0911 gramas, que é a massa do elétron. Qual é a notação científica para esse número? Como eu expresso esse número em notação científica? A gente desloca a vírgula para a direita. Então, vamos deslocar a vírgula para a direita aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. A gente para aqui entre o 9 e 1. Então ficou 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Então, quando a gente desloca para a direita, então a gente deslocou para a direita. Quantas casas? 28 casas. Então, a gente coloca no expoente um número negativo, a gente subtrai. Então, é menos 28. Beleza? Porque esse aqui é um número muito pequeno, então tem que ser multiplicado por uma potência de 10, cujo expoente é um valor negativo. E esse aqui é um número muito grande, então tem que ser multiplicado por uma potência de 10, cujo expoente é positivo. Então, números muito grandes, o resultado aqui vai dar positivo, e números muito pequenos, o resultado aqui vai dar negativo. Beleza? Bom, eu coloquei aqui potência de 10 para a gente relembrar como calcula as potências de 10 rapidamente. Qual é o macetinho que a maioria já sabe. Então, 10 elevado a 1, é só colocar um zero aqui, 10. 10 elevado a 2, a gente acrescenta 2 zeros, à frente do 1, 100. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 4, 10.000. 10 e assim por diante, beleza? 10 elevado a menos 1 vai dar um número decimal, o resultado é um número decimal, vai ficar 1/10, que é o mesmo que 0,1. 10 elevado a menos 2, 1/100, que é o mesmo que 0,01. 10 elevado a menos 3 vai dar 0,001. Então, o expoente aqui negativo vai resultar no número decimal, cuja quantidade de casas é o mesmo valor aqui, que está aqui. Então, se é menos 1, uma casa. Menos 2, duas casas. Menos 3, 3 casas e assim por diante. Bora continuar. Potência com expoente racional. O que significa A elevado a 1 meio? Então, vamos lá. A gente viu potência com um número inteiro negativo, que basta a gente fazer o quê? Inverter a base e trocar o sinal. Mas e agora se aparecer uma potência cujo expoente é uma fração? O que isso representa? Vamos chamar essa potência aqui de x. Então vai ficar x igual a elevado a 1 meio. A gente sabe que x vezes x é x ao quadrado, beleza? X vezes x é x ao quadrado. Então, x ao quadrado fica, já que é 1 meio, a elevado a 1 meio vai ficar a elevado a 1 meio vezes a elevado a 1 meio. Só que a elevado a 1 meio mais a elevado a 1 meio é a elevado a 1 meio mais 1 meio, que é 1, ou seja, que é a. Então, esse número aqui, essa expressão aqui, a elevado a 1 meio, quando elevado ao quadrado deu a, ou seja, qual é o número que elevado ao quadrado dá a? Esse número é a raiz quadrada de a. Então, essa expressão a elevado ao meio, essa potência, significa a raiz quadrada de a. Vamos lembrar que aqui é o índice e aqui é o expoente da potência. Notem que aqui é 1, então aqui ficou 1 e aqui é 2, e por isso aqui ficou 2. Show? Então vamos ver o que significa a elevada a 1 sobre n. De forma parecida, vamos chamar o x de a elevado a 1 sobre n. Se a gente fizer x elevado a n, teremos a elevado a 1 sobre n vezes a elevado a 1 sobre n vezes a elevado a 1 sobre n. Quantas vezes? N vezes.
esse resultado gera o quê? A elevado a 1 sobre n mais 1 sobre n, porque a gente tem que repetir a base e somar os expoentes. E aí, 1 sobre n mais 1 sobre n mais 1 sobre n vezes vai resultar em quê? A elevado a 1, ou seja, a. Da mesma forma, x elevado a n é igual a A é uma definição que vai nos dar o quê? Que x é a raiz enésima de A. Nota que o denominador passou a ser o índice aqui. E aqui também, ó, o denominador vira o índice do radical. Então aqui, com certeza, o denominador aqui, que é n, vai ser o índice do radical. Então, o que representa A elevado a m sobre n? A elevado a m sobre n. Então vai ficar x, seja x igual a A elevado a m sobre n. Então, x elevado a n é o mesmo que A elevado a m sobre n elevado a n. Certo? Ó, o x é o A elevado a m sobre n. Se a gente elevar o x a n, fica essa potência elevada a n. Só que a gente pode fazer o que aqui? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Beleza? Quando a gente multiplica os expoentes aqui, a gente cancela o n com n e fica A elevado a m. Ou seja, x elevado a n resultou em quê? A elevado a n. Qual é o número que elevado a n dá A elevado a m? É meio estranho, mas é a definição da raiz enésima desse número. Então, x é a raiz enésima desse número, que é A elevado a m. Então, pessoal, essa expressão de uma potência cujo expoente é um número racional representa simplesmente a raiz enésima de A elevado a n. Pessoal, dá um macetinho assim para gravar, que é o seguinte: quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora, aqui no numerador e denominador. Ou seja, o denominador vira índice e o numerador é o expoente da potência. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal. O que representa 3 elevado a 1 meio? Então, ó, é uma potência cujo expoente é uma fração. A gente vai transformar num radical, cujo índice vai ser o denominador dessa fração. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 elevado a 1. Lembrando que raiz quadrada, o índice quando é 2, não precisa escrever. Então a gente pode omitir o índice. Então vai ficar raiz quadrada e esse 1 também na potência. Então vai ficar raiz quadrada de 3. Vamos ver mais alguns exemplos. 5 elevado a 2 sobre 7. Como que eu transformo esse número num radical? Porque agora já sabemos que toda potência cujo expoente é uma fração representa um radical dessa forma aqui. Então, pelo macetinho, pela regrinha que inventaram por aí, quem está por cima está por fora. Perdão, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Então, por isso que o 7 fica no índice do radical. Então, vai ficar lá de fora aqui, ó. Raiz sétima de 5 ao quadrado. Beleza? É claro que depois, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar os radicais, aí eu vou passar exemplos sim para a gente simplificar e tal. Mas por enquanto a gente só está aprendendo a transformar, passar de uma forma para outra, da potência para o radical. Beleza? Então, exemplo, 9 elevado a 1 meio. É simples, é raiz quadrada de 9, que nesse caso é 3. Para finalizar, 8 elevado a 0,6666. Finalizar essa parte de potência com expoente racional. É o mesmo que 8 elevado a quanto? Isso aqui é uma dízima periódica, cujo período é 6, então o número de casa aqui do período é 1, então teremos 9. Então é 8 elevado a 6 sobre 9. Se a gente puder simplificar, a gente simplifica, que nesse caso dá para simplificar. 6 por 3 e 9 por 3. 6 dividido por 3 e 9 dividido por 3. Então vai ficar 8 elevado a 2 terços. Transformando em radical, fica raiz cúbica de 8 ao quadrado. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Ou seja, o índice o denominador vira índice. E o numerador, o expoente da potência dentro do radicando. Pessoal, eu não coloquei aqui não, mas existe também uma potências. Deixa eu só fazer uma observação rapidamente aqui. Existem potências cujo expoente é um número irracional. Exemplo, 2 elevado a raiz de 2. Como que a gente calcula 2 elevado a raiz de 2?
a gente calcula também por aproximação, porque raiz de 2 é um número irracional, ou seja, é um número decimal infinito e não periódico. Então, raiz de 2 a gente pode aproximar usando uma casa após a vírgula ou duas casas. Quanto mais preciso a gente for, mais preciso vai ser o resultado da potência. Então, 2 elevado a raiz de 2 pode ser o mesmo que 2 elevado a 1,4 ou 2 elevado a 1,41, 2 elevado a 1,41, eu não lembro qual é o outro número aqui não, mas vamos inventar aqui, 2,41, 3. Então, quanto mais casas a gente usar aqui após a vírgula, mais preciso a gente está sendo com a nossa aproximação da raiz de 2. Portanto, mais preciso será a potência que representa esse número. A gente pode usar uma calculadora, ou a gente pode até transformar isso daqui, que é o mais simples aqui, na seguinte forma: 2 elevado a 1,4 é o mesmo que 2 elevado a 14 sobre 10. Certo? E aí, simplificando aqui, fica 2 elevado a 7 quintos. Ou seja, isso é a mesma coisa que raiz quinta de 2 a sétima. Ou seja, isso é raiz quinta de 128, né? 32 é 5, 74 é 6, 128. Ou seja, a gente pode tentar multiplicar um número por ele mesmo 5 vezes, de maneira que fique o mais próximo de 128. Eu acho que é 2,60 e alguma coisa. Então, se a gente pegar o 2,6 e multiplicar por 2,6 5 vezes, o resultado dá próximo de 128. Então, é assim que se calcula uma potência cuja o expoente é um número irracional. Então, aqui o expoente é um número irracional. Então, dessa forma, a gente acaba aprendendo. Dessa forma, a gente abrangeu todos os casos onde o expoente é um número natural, inteiro, racional e agora irracional. Então, esse aqui não se cobra muito, é só uma questão para fechar aqui o conteúdo como potência cujo expoente é um número real. Beleza? E, para finalizar, por curiosidade, eu vou deixar em aberto aqui para vocês pesquisarem o que significa 0 elevado a 0. Lembrando também, quando a gente definiu A elevado a menos N igual a 1 sobre A elevado a N, aqui é claro que o A tem que ser diferente de 0, porque não existe a divisão por 0, beleza? Então, pesquisa aí ou na internet, no YouTube, vários professores que dão aula no YouTube, fazem vídeo aula, já explicaram isso daqui. Se tiver muito comentário, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. É isso, galera. Eu agradeço a atenção de vocês. Não esquece de dar aquele like, compartilhar o canal e não se esqueçam de se inscrever. Muito obrigado.